Amém. Louvado seja o nome do Senhor, paz a todos. Boa noite para você que já está aí, você que está chegando. Daqui a pouquinho nós estaremos iniciando aí a nossa live de hoje, amém? Enquanto isso a gente vai dando uma olhadinha aqui na altura do som, se tiver tudo ok aí, por gentileza me auxiliem aqui, amém? Aleluia. Mais alguns instantes e aí nós já iniciamos, amém? Amém. Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos nesta noite, amém? Quero mais uma vez aqui cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor e espero de coração que todos tenham tido aí um ótimo final de semana. Independente da situação, do momento, mas que tenha sido um ótimo final de semana. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça e acima de tudo, nós sabemos que Ele não nos desamparou, amém? Neste momento nós estaríamos em nossa igreja, mas enfim, como diz a palavra do Senhor, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós entendemos que se o Senhor assim não permitiu neste primeiro momento, logo logo nós estaremos de volta novamente. Amém? Você que já chegou, você que aí está, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Amém? Aí antes de eu iniciar a palavra do Senhor aqui, nós vamos estar orando e dando início à palavra desta noite, amém? Onde você está, juntamente com a sua família, aí no seu lar, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que neste momento, Senhor, nós iniciamos este culto, Senhor. E colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. E pedimos, Senhor, sobre nós, mais uma vez, as Tuas bênçãos, a Tua graça e, acima de tudo, a Tua misericórdia. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, e que o Senhor esteja conosco nesta noite, Pai. Visita cada lar, visita cada família aqui representada, e que a Tua palavra, Senhor, nesta noite, ela venha de encontro com as nossas vidas, nos fortalecendo, nos direcionando, e acima de tudo, nos deixando, Senhor, mais uma vez a certeza de que o Senhor é um Deus presente, que nos ama, e que acima de tudo, Pai, a Tua vontade é aquela que opera em nós e por nós. Por isso, Senhor, nós desde já agradecemos a Ti, Senhor, por este momento, por podermos, Senhor, desta forma aqui estarmos reunidos nesta noite. É o que eu peço desde já e agradeço, crendo no Teu poder e na Tua graça manifestada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?
Mais uma vez eu quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, que chegou agora, que a paz do Senhor, ela seja e esteja contigo nesta noite, amém? Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, e em seguida aqui é uma passagem, é um versículo que nós conhecemos ele perfeitamente, e sobre ele nós vamos aprofundar um pouquinho para que a gente possa realmente entender o que ele significa em nossas vidas. Amém? E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. Amém? Aqui eu quero, e aqui a gente consegue, melhor dizendo, dividir esses três versículos, do 16, 17 e 18, aqui em duas partes. Quando a palavra do Senhor ela fala que Deus ele amou o mundo, não significa que ele não ama mais. Mas o amor se trata de algo que foi naquele momento, diante do plano de redenção do nosso Senhor, do nosso Deus, para com nós, para com a humanidade. Então por isso que nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu, que doou o seu Filho por amor de cada um de nós, tá? Ou seja, Deus ele não deixou de nos amar, muito pelo contrário. Cristo, ainda na figura do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua nos amando incondicionalmente. E esse amor, de tal maneira como a palavra do Senhor ela nos diz, nós na nossa capacidade humana, nós não conseguimos, penso eu não consigo calcular, imaginar, dar um direcionamento sobre o tamanho que esse amor aqui relacionado na palavra nos diz e se refere-se ao ponto de entregar o seu Filho. Nós hoje que somos pais, você que é mãe, nós não conseguimos fazer menção deste sentimento de entrega, de doação, aquilo que é teu único, entregar ao nosso Senhor, por amor, melhor dizendo, por amor do nosso próximo. Mas Deus, no seu amor incondicional, Ele nos amou, como diz a sua palavra. Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu e você não venhamos perecer, como diz a sua palavra, mas que nós tenhamos a vida eterna. Primeiro ponto. A segunda parte, ela vem nos alertar sobre algo que é muito comum em nossas vidas. O que é? O pré-julgamento. Nós, meros mortais, é algo que já está entranhado em nós, o fato de julgarmos, de decidirmos o que é certo e o que não é certo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, quando Ele nos amou e enviou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E é isso que me chama a atenção nesta noite. Nós olhamos a palavra do Senhor e encontramos dentro dela várias situações da qual o Senhor ele não olhou como nós olhamos, na grande maioria. Ou seja, aquele olhar de condenação, aquele olhar que julga a atitude das pessoas,
aquele olhar que determina a sentença, aquilo que é certo ou aquilo que é errado, mas acima de tudo, Jesus Cristo, ele nos mostrou um exemplo verdadeiro de amor ao nosso próximo. Hoje o papel de Cristo não é ainda condenar o mundo, mas esse dia chegará. Hoje ele nos dá a oportunidade de todo aquele que crê, como diz a sua palavra, e se achega a ele, recebe o perdão, recebe uma transformação, recebe uma novidade de vida. Mas todo aquele, como diz também a sua palavra, não crê no Filho de Deus, aquele que foi enviado como cordeiro pelas nossas vidas, diz que ele já está condenado. Ou seja, hoje Jesus, ele nos dá a oportunidade de sermos, participarmos, nos achegarmos a Deus. Em contrapartida, esse também tem que ser o nosso papel, de trazer, aqueles que estão distantes, mas através de um exemplo, através de uma vida, não digo perfeita porque isso é impossível, mas de uma vida reta diante do nosso Senhor. De uma vida aonde nos leva, através das nossas atitudes, um encontro com o Pai. Porque julgar é mais fácil. Condenar a atitude de outras pessoas sempre foi mais fácil. Mas nós, quando olhamos para nossas vidas, nós vemos que nós também erramos. E aqui eu não digo que fulano ou ciclano errou mais do que eu, ou que você errou mais do que a mim. Mas, assim como o pecado, não existe pecadinho ou pecadão, eu não quero fazer menção do erro, mas eu quero fazer menção da atitude após esse erro. Porque se Deus entregou o seu Filho por cada um de nós, para que nós não viéssemos a perecer, mas para que nós tivéssemos a oportunidade de receber dele a vida eterna. E como diz, ele enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje, Cristo, ele quer salvar. Cristo, ele quer transformar vidas. O nosso Senhor, ele está em nosso meio para abrir a porta para todo aquele, como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, Jesus, quando ele entra em nossas vidas, existe transformação, existe mudança, existe uma novidade de vida. E como eu disse na quinta-feira, estando com Cristo, estando na presença do Senhor, isso não vai nos ausentar de passar adversidades e lutas, muito pelo contrário. A diferença é que, passando essas mesmas lutas e adversidades com Cristo, as coisas elas se tornam mais fáceis com as nossas vidas. Não é que Deus facilita, mas é que Ele nos dá condições de suportar, Ele nos dá estrutura para administrar, Ele é aquele que nos dá ferramentas para sobressair diante das tempestades, de tudo aquilo que possa sobrevir sobre as nossas vidas. E é isso que eu entendo quando a palavra do Senhor ela nos diz que Cristo ele foi enviado ao mundo com um papel primordial de salvar. Hoje Cristo ele quer salvar todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão distantes, todos aqueles que estão perdidos. Cristo hoje ele não está apontando o dedo para mim, para você, dizendo você errou, você merece pagar por isso ou por aquilo. Cristo hoje ele não está dando nenhuma sentença para mim, para você. Muito pelo contrário. Cristo hoje ele tem dado-nos a oportunidade, diante do erro, diante da falha, de olhar, analisar, realmente eu errei, eu pequei. Senhor, me perdoa. E continuar a nossa caminhada. Nós vamos ver 3 exemplos muito nítidos e claros
de que Cristo ele veio ao mundo para salvar, não para condenar. Mas vai chegar o dia a qual o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, será o juiz. E ele irá julgar a toda a humanidade. Mas para que ele possa julgar lá na frente, primeiro ele é aquele que nos defende, ele é aquele que toma as nossas causas, é ele que nos orienta aquilo que devemos realmente fazer, nos instrui o caminho, que abre a porta para que eu e você, sabendo o que é certo e o que é errado, venhamos a fazer. Primeiro exemplo está no mesmo livro, no Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 8, a mulher adúltera, todos nós conhecemos, que diz assim: partiu Jesus e foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ele os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei de Moisés... E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam ele, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhe: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Um exemplo claro. Jesus não foi conivente com o pecado dela e ele não é conivente com o pecado de ninguém. Mas como diz a palavra do Senhor, ele deu a oportunidade daquela mulher. Ou seja, você errou? Ok. Mas eu estou te dando a oportunidade, porque hoje ninguém te acusou. Porque nós também somos pecadores, nós erramos e nós falhamos. Mas nós temos esta atitude de julgar e apontar na grande maioria, sem se esquecer que nós também somos pecadores, independente daquilo que possa acontecer ou ter acontecido ou possa acontecer amanhã. O nosso papel sempre foi, nosso que eu digo da humanidade, do ser humano, é sempre julgar, apontar, questionar: você errou, você fez isso, você merece aquilo. Mas Deus, ele não olha dessa forma e não age desta forma. Diante daquela multidão que acusava aquela mulher no intuito de apontar e tentar achar uma brecha contra o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse algo que nós usamos hoje como jargão: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem telhado de vidro, que atire a primeira pedra. Ou seja, todo mundo erra. A diferença é: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém ficou. Disse Jesus: nem eu te condeno. Ou seja, eu não vou questionar você, não vou apontar: você errou, você fez isso ou aquilo. Mas uma coisa eu falo para você, vai, mas não peca mais. Ou seja, vai, muda, toma uma atitude diferente na sua vida. Você está tendo uma oportunidade diferente, muda. Seja um exemplo para outras pessoas que hoje te acusam. Seja um exemplo para a sua casa, para a sua família. Todo mundo pode mudar. Se você, de repente, se nós deixamos uma mancha, uma mágoa, ou seja, que
As pessoas sempre lembram disso, mas ele é assim ou ela é assim. Muda. Jesus não veio aqui nesta noite para te condenar, muito pelo contrário. Ele não veio me condenar, ele não veio condenar você, não veio condenar a igreja, mas ele veio dizer que ninguém está nos acusando e nem ele. Diante do erro ou da falha, que possamos mudar, que possamos nos arrepender e que não venhamos fazer mais. O segundo exemplo desta noite, Evangelho de Lucas 19, que fala sobre Zaqueu publicano. Provavelmente Zaqueu não tinha uma boa fama e ele não era muito bem visto pelas pessoas, porque ele, sendo publicano, era um cobrador de impostos, provavelmente defraudava alguém, cobrando a mais. Zaqueu, eu entendo, lendo a palavra do Senhor, que ele não era uma pessoa muito querida. E naquele momento, sabendo, diz a palavra, que Jesus passaria por aquele lugar, ele decidiu subir em uma figueira para ver Jesus passar por ali. Ou seja, Zaqueu, dentro do seu coração, já despertou interesse de conhecer, porque sabia, provavelmente ouviu sobre Cristo, sobre Jesus. E despertou dentro dele este desejo. E Jesus, passando, logamente olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E mais uma vez as pessoas que ali estavam ao seu redor repreendiam e questionavam: mas Jesus, você vai dormir na casa deste pecador? Você vai dormir, você vai se hospedar, você vai conversar com este homem que, aos nossos olhos não é digno de tudo isso? Mas Jesus disse para aquele homem, diante da atitude e do posicionamento de Zaqueu, aonde diz ao Senhor: Senhor, se eu defraudei alguém de tudo aquilo que eu faço, eu quero retribuir 4 vezes mais. E diante da atitude daquele homem, que Jesus conseguiu enxergar dentro dele o arrependimento, o desejo de mudança, disse: Zaqueu, hoje veio salvação para esta casa. Se Jesus tivesse o mesmo papel daquelas pessoas, este homem não estaria com o seu nome escrito na Bíblia, no sentido de uma pessoa que errou talvez a sua vida inteira, mas no momento oportuno, diante da presença de Cristo, ele resolveu mudar. E a mudança, ela é todo dia em nossas vidas, porque nós não somos perfeitos. Hoje eu posso errar, eu posso magoar, eu posso ofender o meu irmão, a minha família, os meus filhos, diante de uma palavra, diante de uma brincadeira talvez mal colocada. E aquela pessoa ali se perde uma amizade, cria-se um atrito dentro de um lar. Mas Cristo hoje ele quer quebrar todo esse tipo de ressentimento, pensamento, sentimento em nossas vidas. E quer nos dizer que ele veio a este mundo não para condenar ninguém. Quantas pessoas, quantos lares estão destruídos pela falta de perdão, por falta de compreensão entre pais e filhos, filhos e pais, esposo, marido, aonde não se conversam, aonde uma vida inteira foi resumida através de um ato errado ou de uma escolha errada, aonde você vai ter que pagar, você errou, você fez isso, fim, pronto. Será que nós estamos fazendo este papel de forma correta? Onde Jesus diz na sua palavra, não veio para condenar a princípio, mas para salvar, porque vai chegar, como eu disse, o tempo de sermos julgados pelo tribunal de Cristo, mas a partir do momento em que eu e você, se Cristo, se Deus nos dá a oportunidade, nós estamos fazendo este papel que não cabe a nós. Nós lemos todos os cultos de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente é culpado, condenado pelo corpo de Cristo. Ou seja, se você analise você mesmo, eu não preciso eu dizer se você pode ou se você não pode. Faça uma autoanálise. Você analise quantas vezes eu errei, quantas vezes o Senhor me perdoou, quantas vezes eu errei diante talvez da minha casa, mas o Senhor perdoou, os da minha casa me perdoaram. Quantas vezes talvez eu magoei o meu irmão, os meus irmãos em Cristo, alguns amigos, mas eles me perdoaram, e acima de tudo o Senhor me perdoou.
Então, que nós possamos nesta noite entender qual é o papel de Cristo em nosso meio, qual é o nosso papel diante de tudo aquilo que nos acontece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quantas pessoas hoje estão padecendo por falta de amor, de compreensão, porque palavras erradas foram colocadas, atitudes erradas foram tomadas. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus, ele enviou o seu Filho com um propósito específico, não condenar, mas de salvar. Quantas pessoas hoje precisam ser salvas? E esta salvação, eu não digo que é a da vida eterna, mas as pessoas precisam ser salvas porque estão perdendo a sua família, estão perdendo o seu ministério, estão perdendo a sua dignidade, estão perdendo a expectativa, a esperança. Mas Jesus, nesta noite, ele quer restabelecer este propósito dele sobre a minha e sobre a sua vida. O último exemplo que eu separei, não são apenas esses três, mas nós vemos no decorrer de todo o Evangelho outros exemplos, que também está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 39. Eu gosto muito deste versículo, desta passagem, porque remete-se a tudo aquilo que nós lemos aqui, que Cristo ele não veio para condenar, mas para salvar. E diz a palavra que Jesus ali, já crucificado, e existia entre Cristo dois malfeitores, dois homens que também haviam sido crucificados diante, daquela mesma situação. Um dos malfeitores, no 39, diz que estavam pendurados, um blasfemava, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, como justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse ele a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus aqui, ele não perguntou, e penso eu, assim como o pastor Paulo ministrou no domingo passado, pensa Jesus em uma situação de tremenda dor, opressão, angústia, ali já nos últimos instantes da sua vida aqui na terra, com seu corpo todo machucado, ferido, E ele se depara com esta situação. Uns repreendiam, uns acusavam aquela mulher, muitos questionavam Zaqueu, e aquele homem que ali estava incitava a Cristo nesse sentido: se você é Cristo, se você é aquilo que todo mundo está falando, o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Salvador, se você está nessa situação, desce daí, salva-te a ti e a nós. E aquele outro homem repreendendo a atitude daquele homem, disse que ele não temia a Deus. E diante de todo aquele sofrimento que aqueles homens estavam passando, ele fala: Mestre, Senhor, lembra de mim. Ou seja, reconheceu na figura de Cristo, independente da situação que ali eles estavam, mas reconheceu na figura de Cristo que era aquele que poderia mudar a sua história. Penso eu comigo, ele viveu uma vida inteira, errou, não podemos esquecer os seus erros, que ele errou, ele fez talvez na sua vida escolhas erradas. Mas a única oportunidade que ele teve talvez em sua vida foi aquela, diante de Cristo, ele se arrependeu. Se arrependeu de uma vida inteira. E Jesus deu esta oportunidade a ele. Ou seja, Jesus não questionou acerca de: mas você não merece porque isso ou porque aquilo. Você merece isso ou por aquilo. Não.
a resposta de Jesus foi tremenda, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, eu te perdoo. Jesus enxergou nele um coração verdadeiro. Jesus enxergou, eu entendo isso, uma vontade daquele homem, mesmo diante da sua morte, há minutos ali antes da sua morte, enxergou esse desejo. Ou seja, quantas pessoas hoje estão morrendo espiritualmente por uma atitude nossa de não perdoar? Quantas pessoas morreram espiritualmente porque nós aconselhamos de uma forma errada? Quando eu falo nós, eu estou falando num sentido total, não estou falando você, não estou falando eu especificamente, mas quantas pessoas foram ou tiveram sua morte espiritual diante de pessoas que aconselharam de forma errada, julgando, apontando, questionando. Mas que nós possamos ter uma atitude diferente, nós que somos a igreja, o corpo de Cristo, que possamos também direcionar estas vidas. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando para ninguém passar a mão na cabeça de ninguém diante dos erros e ser conivente, mas que a gente possa, que as pessoas possam entender que, acima de tudo, o perdão vale mais a pena. Vale mais a pena, muitas das vezes, é melhor você ter paz do que ter razão. Às vezes é melhor você dar um passo para trás para que você possa dar vários para frente. Que as pessoas possam entender que realmente a palavra do Senhor, quando ela nos diz que Jesus veio para salvar o mundo. E hoje existem muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas no âmbito da nossa família, muitas pessoas no convívio social, muitas pessoas em nosso trabalho, mas a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra e luz para este mundo. Então que nós possamos fazer também e ter também estas mesmas atitudes, que nós não estamos aqui, se Cristo não estava aqui para condenar, quem dera eu e você, quem dera nós. E não é algo fácil nós não julgarmos diante do nervoso, diante das atitudes, mas que haja em nós, como diz a palavra, o mesmo sentimento que também há em Cristo Jesus. Um sentimento de amor, um sentimento de compreensão, um sentimento de que nós somos melhores do que isso. Não vamos nos igualar a estas pessoas que questionavam Zaqueu, que questionaram e apontaram os erros daquela mulher, que questionaram aquele homem na cruz. Não, porque é mais fácil apontar o dedo, né? Nós sempre falamos que quando nós apontamos um dedo, existem mais, no mínimo 3 apontados para nós. Então, tudo que nós vivenciamos até o dia de hoje, nós sabemos que é mais propício, é mais fácil às vezes a gente julgar, sem ouvir, sem entender, mas que este sentimento que há em Cristo, ele também possa haver em nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que assim seja na minha casa, que assim seja na sua casa, que assim seja em nossas vidas. Que nós possamos realmente nos lembrar desses 2 versículos diante de qualquer acusação que a gente possa fazer. E aqui quero reafirmar mais uma vez. Não estou dizendo que nós temos que ser coniventes com o erro, com o pecado. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas que nós possamos, antes de atirar a primeira pedra, olhar que nós também temos erros e falhas. E é mais fácil aprender com os erros, para que a gente não erre novamente, não que nós não estejamos sujeitos, mas para que a gente possa servir de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor.
seja dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro da sua igreja, para que a gente possa se tornar melhor a cada dia. A gente erra demais. Se a gente pegar e pudesse calcular ou mensurar quantas vezes nós erramos no dia, quantas palavras mal faladas nós falamos no dia que talvez magoe, seja nas brincadeiras, enfim. Mas que a gente possa ser melhor a cada dia. A gente sempre fala no nosso trabalho, 1% a cada dia melhor, mas e como servos de Deus? Estamos melhorando a cada dia? Fica a dica para nós aí, ó. A gente melhora a cada dia ou a gente se torna o super-herói, né? Cheio da razão. Mas que a gente possa mudar, porque a gente erra, eu erro demais. Talvez nas escolhas, nas falas, nas atitudes, mas que o Senhor, diante da sua misericórdia, possa nos fazer, que o Espírito Santo de Deus possa nos fazer lembrar desses 2 versículos aqui, que Ele não veio para condenar, e por que nós estamos condenando? Ele não veio para julgar, por que nós estamos julgando? Mas que possamos amar acima de tudo, amar de forma condicional, porque incondicional quem nos amou foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Mas que nós possamos amar, que nós possamos querer ver o bem das pessoas, porque Jesus, Ele deu esta oportunidade. Agora, se o nosso irmão, se os nossos familiares, se os nossos amigos, eles não querem, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar apresentando estas vidas em oração, vamos continuar fazendo o nosso papel, sabendo que Deus é aquele que pode mudar a história da vida deles, assim como Ele mudou a nossa. Existem pessoas que vão para a igreja porque hoje eu não tenho churrasco, hoje eu não tenho uma festa, então eu vou para a igreja. Meu irmão, a escolha é sua. Eu vou para a igreja todo dia. Foi uma escolha sua. Mas uma coisa é certa. Se você vai todo dia ou se você vai aleatoriamente, se não houver mudança, se Deus não fez na sua vida uma transformação, meu amigo, corra, porque Jesus, Ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. E Ele tem salvação para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar você nesta noite com esta palavra, que ela possa causar em nós esse desejo de meditarmos realmente em nossas atitudes, em nossas escolhas, e que nós possamos realmente carregar dentro de nós o mesmo sentimento que há em Cristo. Não um sentimento de condenação, mas que possamos ser um canal de bênção para outras pessoas, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro do nosso âmbito de amizade, dos amigos, que as pessoas possam enxergar em nós ali, ele é diferente, ela é diferente, este jovem, esta criança, ela é diferente, não pelo aquilo que nós possuímos, mas por aquilo que nós carregamos, daquilo que nós herdamos do nosso Pai, que nós não somos, e nós não temos só dentro de nós, dentro do nosso coração, no sentido de sentimentos, coisas ruins, muito pelo contrário. Nós temos muitas coisas boas que nós podemos colocá-las em prática todos os dias. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Quero convidar você a interceder aí pelo seu amigo, pela sua família, pelos seus familiares. Você que está na sua casa, nesse fim de noite ou nesse início de noite. Orar para que o Senhor Ele continue nos abençoando, nos dando uma semana de vitória. Nós vamos passar mais informações no grupo a respeito do culto de quinta, o culto de domingo, amém? E como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o Papai nos permitiu estarmos aqui hoje, Ele sabe de todas as coisas e em breve nós estaremos ali novamente reunidos, congregando, louvando a Deus, que é o que nós hoje amamos fazer. Amém? Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que neste momento, Senhor, mais uma vez nós aqui diante de Ti, da Tua presença, elevamos, Senhor, as nossas orações e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro com cada vida, com cada família aqui representada. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, continua guardando o Teu povo, continua abençoando, Senhor, a cada família que aqui está. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana, Senhor, de vitória, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de enfermidade. Entra, Senhor, com a Tua mão poderosa.
visita cada lar, visita cada pessoa, visita esses hospitais, visita, Senhor, estas famílias em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a paz, essa paz que só vem de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, derrama a Tua unção de cura, manifesta a Tua graça, Senhor, o Teu favor imerecido sobre nossas vidas, para que possamos viver, Senhor, a Tua plenitude. Meu Pai, alcança os nossos filhos que estão prestes a voltar para a escola, visita o nosso trabalho, visita, Senhor, a cada igreja que neste momento está cultuando o Senhor. Que o Senhor continue abençoando, que a Tua palavra continue sendo alimento para as nossas vidas todos os dias. Ó Espírito Santo de Deus, interceda por nós, Senhor, diante do nosso Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aonde existem pessoas que não conseguem mais buscar a Tua presença, que não conseguem mais, Senhor, estar diante de Ti, Espírito Santo de Deus, visita estas vidas, estas famílias, que haja perdão, que haja liberação de perdão, que haja amor, Senhor, em nosso meio, no meio de cada lar, que toda contenda ela caia por terra, que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus, que a paz seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, que esta paz que o Senhor nos dá esteja com cada um de nós e que tenhamos aí uma semana abençoada, uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Tenham todos aí uma ótima noite. A você que vai jantar aí, uma excelente janta aí com a sua família. E nos veremos em breve em nome de Jesus. Amém?